Olá, pessoal! Aqui quem está falando com vocês é a professora Carmencita, de língua portuguesa. Nós já estamos tanto tempo afastados que já nos esquecemos um pouco, né? Porém, temos que adaptar essa nova modalidade, aprendendo a cada dia. A vida é um aprendizado sempre, né? Eu confesso que para mim tudo isso aqui é muito novo. Eu não tenho muita habilidade com as mídias, mas nós vamos aprendendo, ok? Bem, nós vamos estar vendo em literatura a escola literária, o Barroco. Nós vimos o trovadorismo lá nas cantigas de amor, cantigas de amigos, estão lembrados? Lá no trovadorismo, nós tínhamos o teocentrismo, que era Deus como centro de tudo. O clero e a monarquia é que comandavam todo o processo, todo o poder, né? Político, econômico, né? Controle sobre as pessoas. Bem, depois nós vimos um pouquinho do classicismo e humanismo, porque essa escola literária nós não tivemos aqui no Brasil, mas tudo que havia em Portugal, nós aqui no Brasil imitávamos, né? O Brasil sempre foi uma imitação de Portugal. Bom, o classicismo e o humanismo o que predominava o antropocentrismo, que é o homem como centro de tudo. Nessa época, então, começou a reforma protestante, a reforma na Alemanha. Martim Lutero levantou vários questionamentos, né, contra a igreja. Ele fez 95 teses. Dessas 95 teses, essas teses são coisas relativas à igreja, que a igreja pregava, a igreja exigia, em que ele não concordava. E uma dessas teses era que a lucratividade não era pecado. Então, como a igreja detinha o poder, e a monarquia também, as pessoas não tinham muito direito de se enriquecer. Era pecado. Ia contra os dogmas da igreja. E nessa época começou então a surgir a ciência moderna. Bom, também surgiu a burguesia. Houve essa ascensão da burguesia, porque a burguesia, na verdade, gostou muito dessa tese de que a lucratividade não era pecado. O que aconteceu também? A Igreja Católica começou a enfraquecer. Ela detinha o poder, então começou a enfraquecer com os conceitos novos, né, da reforma luterana. E o Barroco veio auxiliar nesse campo religioso. Por quê? É uma reforma protestante, Martim Lutero, que perdeu a força a Igreja Católica, e a Igreja Católica falou assim: espera lá, está certo não, nós estamos perdendo adeptos. Vamos reverter esse quadro. Então, o que a Igreja Católica fez? A Igreja Católica, então, ela investiu nessa parte do Barroco, e também nessa época começou a ter muitas mortes, muitas perseguições, a chamada Inquisição, porque a Igreja Católica queria retomar o domínio, conquistar novos fiéis, porque ela estava perdendo campo, e ela não podia perder, porque ela era detentora do poder. Então, o que acontece?
começou nessa época a retomada das ideias teocentristas, aquele temor a Deus, aquele que Deus era o centro de tudo, né? A igreja, então, criou uma companhia chamada Companhia de Jesus, e ela era mesmo para conquistar novos fiéis, né? A igreja se preocupou muito com isso, porque tinha essa necessidade de retomar aí. Então, nós vamos falar um pouco do barroco em Portugal, porque o Brasil, ele deve muito a Portugal nesse quesito, né? Como eu disse, as coisas começavam lá, depois vinham para o Brasil. Bem, vamos ver primeiro o significado da palavra barroco. Ela é controvertida, essa palavra. Por quê? A origem dela? Porque tem várias versões. Por exemplo, alguns etimologistas são pessoas que estudam a essência da palavra, né? Eles afirmam que está ligado a um processo mnemônico relativo à memória. Outros acham que é tipo uma pérola de formato irregular. É a pérola barroca. Nós vamos ver isso quando nós estivermos vendo os parnasianos e os simbolistas, lá no 2º ano, que eles vão falar sobre isso, que a poesia é uma pedra preciosa, né? Bem, o barroco português, então, ele surgiu no século XVII e no XVIII, que foi o período. Em 1580, Portugal submete ao domínio espanhol. Eles tinham muitas brigas entre holandeses, espanhóis e portugueses, né? E terminou em 1756 com o início do neoclassicismo. Tem uma curiosidade muito grande que em 1500, né, quando iniciou o barroco em Portugal, foi quando também Camões veio a falecer, né? Camões era um escritor muito famoso, nós já falamos sobre ele em Portugal, que inclusive ele, lá no humanismo, nós estudamos isso em sala, ele, ou classicismo, né? Ele fez os Lusíadas, aquele poema épico com 10 cantos, estão lembrados que nós falamos sobre ele? Sobre essa obra de Camões. Ele tem aquela poesia muito famosa, amor é fogo que arde e não se vê, ferida que dói e não se sente, né? É uma poesia muito famosa de Camões. Bem, um dos maiores autores, né, principais autores do barroco português foi o Padre Antônio Vieira. Você vai perceber que Padre Antônio Vieira, ele era português, mas ele viveu muito mais tempo no Brasil. Então, ele teve grande participação no barroco em Portugal e teve no Brasil também. O barroco, pessoal, ele é também chamado de seiscentista, seiscentismo também, mas seiscentismo, certo? Então, essa época em que havia o barroco, além desse nome, era também chamado seiscentista. Lá em Portugal, o que acontecia nessa época? Lá tinha o surgimento da União Ibérica, diversos conflitos com a Espanha e a Guerra de Restauração,
enfraqueciam então o país. Esses fatores foram essenciais para o surgimento de grande crise econômica, política e social no país. Então, a igreja perdeu a força dela, tinha toda essa crise política, Portugal estava sob o domínio dos espanhóis e lutava pela sua independência, né, que conquistou em 1640. No geral, a Europa enfrentava momentos de muita crise. Tinha a questão do humanismo renascentista, o medievalismo religioso, e estava entrando essa nova escola que é o Barroco. Então, podemos dizer que o Barroco foi um momento de transição, onde houve várias descobertas científicas, né? E muita reforma, muita contra-reforma, muitas buscas de mudança no campo religioso. Bem, como eu havia dito, com a reforma do Martinho Lutero, a igreja então ficou preocupada, vamos então contra-atacar, né? Ela fez o quê? Deu início ao movimento chamado Contra-Reforma. Seu objetivo era combater a expansão protestante e retomar o poder que ela tinha antes. Como assim? Quem quer perder o controle? Quem quer perder o poder? Ninguém, né? Quer perder. E assim, a igreja não queria perder o seu poder. Bom, aliado à literatura, tinha o barroco nas artes, né? Nas esculturas e tudo mais. O barroco, então, surgiu como oposição ao Renascimento. O Renascimento, ele primava pela harmonia, pela simplicidade, né? Já o Barroco, não. O Barroco era coisas mais exuberantes, né? Nós vamos ver que havia muita dualidade nas coisas do Barroco. Bem, prosseguindo aqui, então. Seu rebuscamento reflete o conflito entre o homem e Deus, o pecado e o perdão, o material e o espiritual. É isso aqui que nós chamamos de dualismo. É esse antagonismo entre dois conceitos, homem e Deus, quer dizer, homem, antropocentrismo, Deus, teocentrismo. O pecado, o perdão, o material, o espiritual. E ele se caracteriza pela busca do detalhe, no exagerado rebuscamento formal. Podem ser notados dois estilos na literatura barroca, o cultismo e o conceptismo. O cultismo é caracterizado pela linguagem rebuscada, culta, extravagante, a valorização do detalhe mediante jogo de palavras. Então, o cultismo, ele primava pelas palavras cultas, extravagantes, pelo jogo de palavras, antíteses, né? Metáforas, sinestesias, essas figuras de linguagem que nós já estudamos. O conceptismo, marcada pelo jogo de ideias, de conceitos, seguindo um raciocínio lógico, racionalista, usando uma retórica aprimorada. Quer dizer, o que é retórica? É aquela coisa óbvia, porém era aprimorado. Tinha essa questão do raciocínio lógico. Bom, o cultismo, nós damos graças ao espanhol Dom Luís de Góngora.
Seu maior representante também ficou conhecido como gongorismo. Então, cultismo e gongorismo são sinônimos. O autor cultista recorre exageradamente a metáforas, sinestesias, aliterações, hipérbatos, antíteses, trocadilhos e neologismos, né? Criações de novas palavras. O conceptismo considera-se o espanhol Dom Francisco de Quevedo o maior representativo e influente autor desse estilo, utilizando-se da razão, mais da razão do que dos sentidos, né? O autor conceptista, raciocínios engenhosos num refinado jogo intelectual de paradoxos e sutilezas lógicas. Paradoxos, como vocês estão lembrados, também é uma figura de linguagem. É aquela, ele parece uma antítese, porém, ele é mais sutil, né? E também conceptismo também era chamado, é também conhecido de quevedismo, ok? Bom, o contexto histórico de Portugal. Nós ainda estamos falando de Portugal, do Barroco em Portugal. A partir do Concílio de Trento, 1545-1563, aconteceu a formulação do catolicismo em resposta à reforma protestante. Tudo isso com aquela rixa que ficou entre a Igreja Católica e essa tão famosa, né, que ficou famosa na época, reforma, que veio trazer novos conceitos, né, essa reforma protestante. Reafirmação vigorosa da disciplina e autoridade da Igreja de Roma. Que então, o que seria isso? Que tinha que confiar cegamente no Papa, né? Divisão da cristandade entre católicos e protestantes. Apesar desse conflito, apesar da contra-reforma que houve a divisão de católicos e protestantes. Por quê? Porque a burguesia, que era um número grande de pessoas, tomou força e ficaram do lado dos protestantes, porque eles estavam contra também aquelas 95 teses que eu falei, que o Martim Lutero colocou, né, sobre as questões da igreja, que ele era contra. Então, a contra-reforma, deixa eu ir colocando aqui, a canetinha aqui, mas ela tá difícil. Vou ver aqui. A contra-reforma, então, ela é um movimento que reprimiu as manifestações culturais ou artísticas que pudessem contrariar as determinações da igreja. Então, tudo que contrariasse as determinações da igreja estava aí inserido nessa contra-reforma, porque era chamado de herege, não era bem quisto, não era bem-vindo, né? E essa Companhia de Jesus, como eu mencionei agora mesmo, era reconhecida pelo Papa em 1540. Passou a dominar o ensino, exercendo um papel importante na difusão do pensamento católico. Quer dizer, qual era a função da Companhia de Jesus? Vamos atrair novos adeptos. Vamos cortar, vamos tirar de esse tanto de gente e ir para o protestantismo. Vamos trazer de volta, a igreja precisa tomar força. Então, esse era o movimento.
E houve a Inquisição. Na Espanha, a partir de 1480, e em Portugal, a partir de 1536. Ameaçava a liberdade de expressão, havia torturas, mortes na fogueira, clima de insegurança e repressão. Porque a igreja, apesar de ter declinado, de ter perdido um pouco aquela força, ela se enfraqueceu, mas ela tinha como aliados reis, né? A nobreza. Então, ela continuava com alguma força. Bom, o barroco, como forma de arte, designa um estilo que predominou o século XVII, principalmente na Europa, mas também em países da América, entre eles o Brasil. Disseminada entre outros artistas. Aqui no Brasil, na arte, nós tivemos o grande expoente, o Aleijadinho, que é o Antônio Francisco Lisboa. Nasceu em 1738 e morreu em 1814. Lá em Ouro Preto, né, em Congonhas, tudo tem muitas estátuas, as igrejas maravilhosas, né? O barroco é a arte da harmonia intensa, por vezes dramática, onde o contraste é predominante. Então, o que acontece? Dentro dessa busca da Igreja Católica de retomar o seu poder, ela então investiu nas igrejas. Aquelas igrejas, né, de Ouro Preto e tudo mais, e outros lugares na Bahia, todo lugar teve essa manifestação, mas teve lugares que foram mais fortes. Por exemplo, aqui no Brasil, o barroco surgiu na Bahia, mas ele teve uma força muito grande em Minas, exatamente por causa do Aleijadinho e outros, né? Então, a Igreja Católica pôs aquelas cores muito fortes nas igrejas, os anjos, aquelas pinturas maravilhosas, né? Mostrando exatamente esse dualismo aí entre o pecado e o perdão, o homem e Deus. As janelas tinham aqueles vitrais bem coloridos, bem chamativos, né? É uma harmonia intensa, tanto na arte quanto na literatura. O período artístico que envolveu todas as atividades culturais e foi a primeira escola artística que conseguiu formular expressões tipicamente brasileiras, símbolos do nascente sentimento nacionalista. Bem, vamos voltar aqui. A primeira escola brasileira mesmo aqui foi o quinhentismo. Porém, o quinhentismo ainda sofreu muita influência dos portugueses, porque foi no momento em que eles descobriram o Brasil, certo? Então, logo quando veio o barroco, então, começou a ter a forma, assim, do Brasil. As expressões brasileiras, apesar do domínio da Europa, principalmente dos portugueses. O barroco, apesar de ter sido iniciado na Bahia, foi em Minas, né? O seu ponto alto, na arte, na escultura, na arquitetura, na pintura, na música. E ele tornou-se verdadeira expressão de liberdade, em uma fase de dominação e opressão. Por que dominação e opressão? Não falei que a Igreja Católica não se sentiu confortável com a reforma? Ela até foi ameaçar, até mortes, até Inquisição. Então, foi um período muito difícil. Bem, então ele surgiu, como eu falei, em 1601 na Bahia, século XVII, com a publicação da Prosopopeia de Bento Teixeira. Além da literatura, manifestou-se também nas artes plásticas, na arquitetura. Isso eu já falei com vocês, estou reafirmando. E principalmente nessa obra do Aleijadinho. Então, das características do barroco,
Nós podemos falar, como nós já falamos no cultismo, no conceptismo, vamos falar mais um pouco. O cultismo, por exemplo, é o exagero de ideias, complexidade de sentimentos, abundância de figuras de linguagem, como já foi falado, e o conceptismo é a valorização da forma, do conteúdo, a linguagem rebuscada, a sensualidade entra aqui também, que os poemas barrocos você vai ver que já não é aquela coisa mais sutil como Árcade, né? Ele tem um pouco mais de sensualidade, ele já fala mais do amor, amor carnal, né? E essa questão religiosa também. O exagero como reflexo do dilema, o poeta exagera, ele rebusca, ele dramatiza seu sentimento. Então, essa época do barroco, como eu falei para vocês, que há um exagero, por exemplo, na igreja, de beleza, de cores, há também um exagero no poeta, de palavras, de expressão de sentimentos. Há um contraste entre luz e sombra, claro e escuro, essa dualidade, terreno e espiritualidade, que é o Carpe Diem. O que é o Carpe Diem? Viver o momento. Viver o hoje, não se preocupar com amanhã, não se preocupar com depois. Então, no barroco, pregava-se muito isso, que precisava viver a essência do dia. Né? O que você está vivendo, seja no campo espiritual, seja no campo terreno, mas aproveitar o momento. A luta entre efêmero e duradouro também está aí no contraste. Efêmero, que é rápido, né? Fugaz, e duradouro, que tem uma longa duração. Nós vamos ver aí também, no barroco, dentro das características, que há uma linguagem dramática, um racionalismo, um exagero, né? Uma valorização dos detalhes, um jogo do contraste, tudo dentro dessas 4 características principais. Bom, quanto aos aspectos temáticos, quais os temas mais dentro da literatura, quais são os assuntos principais que vão ser tratados, né? É o conflito entre o antropocentrismo e o teocentrismo. Vamos relembrar o que eu falei agora mesmo? Antropocentrismo, o homem como o centro de tudo. Teocentrismo, Deus como o centro. Oposição entre o mundo material e o mundo espiritual. O que você vai usar de material aqui nesse mundo e a bagagem que você vai ter espiritual. Questão de céu, inferno e tudo mais. Visão trágica da vida, né? Que a vida é efêmera, que todo mundo vai morrer, que todo mundo tem tragédia, dor, sofrimento, né? O conflito entre fé e razão, fé na religião, razão na ciência, né? E na questão política. O cristianismo, dentro do cristianismo houve essa divisão de católicos e protestantes, morbidez, né? Assuntos relacionados à morte, né? Que leva aqui, ó, a tragédia da vida, né? Idealização amorosa, sensualismo e sentimento de culpa cristão, né? É a questão do sensualismo e ao mesmo tempo culpa, né? Que se o que era pregado, por exemplo, que relação sexual seria somente para procriar, né? Não podia
ter prazer. A mulher naquela época, desde a Idade Média, ela não podia sentir prazer, né? Então havia esse sentimento de culpa. Consciência da efemeridade do tempo, que o tempo é tudo efêmero, é tudo passageiro, né? Apreço por raciocínios complexos, construídos em parábolas e narrativas. Vou voltar aqui. E narrativas bíblicas, e o carpe diem, né? Que é o viver o momento, viver o dia. Bem, pessoal, eu espero que tá dando para entender, tá dando para seguir o raciocínio. Depois vocês vão me dando feedback aí, tá? No WhatsApp, ó, professora, a senhora tá falando muito rápido, ó, professora, eu queria mais isso, ok? Que a gente vai adequando, ok? Os autores do Barroco brasileiro, então começamos com Bento Teixeira, né, que foi o iniciador com a prosopopeia. Depois nós tivemos o baiano Gregório de Matos. Ele também é conhecido como Boca do Inferno. É o maior poeta do Barroco no Brasil. Depois nós tivemos também o Padre Antônio Vieira, que é aquele que eu falei para vocês que ele era português, porém ele participou da escola do Barroco em Portugal e no Brasil também, que ele morou boa parte do tempo no Brasil. Depois nós vamos ter uma aula separada, sobre o Gregório e sobre o Padre Antônio Vieira. O Bento Teixeira, ele não, apesar que ele iniciou, mas ele não teve um expoente, ele não foi muito consagrado, né? O Padre Antônio Vieira, por ser um jesuíta, né, e ser padre, e havia essa questão da igreja, né, está aí assumindo aí esse papel de conquistar os adeptos. Ele trabalhou muito na literatura sacro, era um orador sacro. E o Manuel Botelho de Oliveira, autor de Música do Parnaso, primeira obra publicada por um autor brasileiro, porque naquela época as obras ainda não eram publicadas, os poemas, os sermões, né, não eram publicados, eram falados, às vezes só tinha um folhetim, né, e aqui já foi publicado. Então, eu coloquei algumas questõezinhas aqui. Eu tinha colocado aqui para essas coisas. Então, vamos ver aqui. Estilo de época na literatura brasileira que ocorreu de 1601 a 1768. Foi o Barroco. O Barroco, então, foi essa escola, né? Figura de linguagem predominante nesse estilo. Qual que é? Antítese. Qual que é a mesma antítese, gente? É aquele. Branco, preto, noite e dia, amor e ódio. Jogo de palavras e obsessão pela linguagem culta. É o cultismo. Jogo de ideias, conceptismo. Gregório de Matos foi o maior nome da poesia do Barroco brasileiro, ficou conhecido como Boca do Inferno. O expoente da literatura barroca em língua portuguesa era o Antônio Vieira, agora saiu o Padre Antônio Vieira, certo? O maior escultor da arte sacra brasileira, Aleijadinho. O gênero literário que notabilizou o Padre Antônio Vieira, sermão, foi o que ele mais foi notado, né? Foram os sermões. Invasores do território brasileiro nessa época foram os
holandeses. Poema de Bento Teixeira que deu início ao Barroco, chama-se Prosopopeia. Movimento revisor do catolicismo conhecido como Reforma, foi protagonizado por Martinho Lutero. Não é Martins, tá, pessoal? Martinho Lutero. Isso aqui ficou incorreto o modo de escrever. Certamente o corretor deu um probleminha, né? Arquitetura e escultura, nós temos, né, o seu maior expoente, o Aleijadinho. Então, essa foi a visão geral que nós tivemos do Barroco.